as long as stars are above you, longer if I can. How long will I need you? As long as... Olá, amados, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Diz assim a pessoa: hoje minha irmã, que é missionária, me disse isso, porque quer. Me bate uma tristeza. Aí não adianta, então não adianta eu orar. Ela disse, pode orar, né, gente? O resto eu não entendi, mas vamos lá, gente. Eu entendi aqui por cima a situação aqui, né? Primeiro de tudo, certo? Primeiro de tudo, nunca dê ouvido a quem não conhece a palavra de Deus. Nunca dê ouvido a quem não conhece a palavra de Deus. Ainda que seja sua irmã, seu pai, sua irmã, ou algum parente de sangue, certo? Né? Seja quem for, seja parente de sangue, seja lá quem for, ou não. Seja amigos em comum, seja sogra, sogro, até se for o seu marido, não dê ouvidos a quem não conhece a palavra de Deus. Sabe por que as pessoas se entristecem? Outra coisa. Sabe por que as pessoas se entristecem? É porque também não conhecem a palavra de Deus. Certo? Né? Aí o espírito vai entristecer. Vai deixar você triste, porque quando você ouve dessas pessoas, você entristece, seu espírito entristece porque você não está, né, focada no Senhor. Você está focada em outra coisa, certo? Porque quando as pessoas me dizem coisas contrárias à palavra de Deus e eu não estou, né, logicamente, com as armaduras de Deus, eu vou entristecer. Certo? Eu vou entristecer. E é por isso que muita gente não está com as armaduras de Deus, né? Que desiste, que fica triste, que fica abalada, certo? Qualquer coisinha que ela ouvir de alguém, ou ela vê, ou qualquer coisa, abala ela. Por quê? Porque ela não está fundamentada nas escrituras, certo? Por isso que eu sempre digo a vocês, minha gente, por favor, pelo amor de Deus, certo? Foca na palavra de Deus. Foca no que Deus disse. Foi Deus que disse que não tem jeito, né? Que não adianta orar. Foi Deus que disse? Pelo contrário. Pelo contrário. A palavra de Deus, certo? A palavra de Deus insiste pra gente não parar de orar. Pelo contrário. Certo? Ele manda a gente, Deus manda o quê? Orar. Continuar orando. Certo? Deus foge a gente a continuar orando, a estar ali o tempo todo orando. Pelo contrário. Por quê? Porque a oração de um justo, meus amados, pode muito em seus efeitos. Então, se você for ler as escrituras, você vai ver Deus. Não eu, nem a sua irmã, nem a missionária, certo? Não. Deus está sempre dizendo, ore, 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 certo? Essa é a palavra do Senhor para mim, para você, certo? Sempre orar. Se não adiantasse orar, Deus diria, olha, não adianta orar não, certo? Deus não ia dizer para mim orar se não adianta orar. Deus não é mentiroso. Certo? Né? Então Deus, na sua palavra, o Senhor está sempre nos exortando a orar. Sempre nos exortando a orar, né? Nós temos tantas passagens na Bíblia, principalmente, né? No Novo, no Antigo, nós temos Daniel, nós temos tantos exemplos, gente. Tantos exemplos. Nós temos Daniel, que orava 3 vezes ao dia.
Nós temos tantos outros que oravam, dia, noite, certo? Nós temos o exemplo de Ana, nós temos, né, o exemplo de Ana, nós temos o exemplo daquela mulher do juiz lá, certo? Que era insistente na hora, né? Exemplo. Nós temos tantos exemplos na Bíblia das pessoas orando sobre uma causa, sobre uma situação, queridos. Né? E a própria palavra de Deus diz: ore. Insiste para que a gente ore. Não desista de orar. A palavra de Deus sempre ali, certo? Fazendo essa exortação a gente a não parar de orar, certo? Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, certo? E queridos, deixa eu dizer aqui para vocês, o que oração não fizer, outra coisa não pode fazer, não tem outra coisa pra gente. O que oração não faz, nada mais vai fazer, certo? Só oração mesmo. Porque a sua oração, a minha oração, ela tem poder. Ela pode não ter poder, certo? Para essas pessoas, certo? Ignorantes de Bíblia, certo? Elas não podem não ter poder, pode não fazer nada, não pode não surtir nenhum efeito. É por isso que elas dizem que não adianta orar, porque para elas tanto faz. Elas não conhecem os deuses que elas dizem servir, né? É missionária. Veja aqui como a irmã da amada aqui que diz que é missionária, né? Tá mais para missionária de outro, certo? Ela pode até ser missionária, certo? Né? Mas missionária que não conhece a palavra de Deus. Como tem muitos pastores aí que também não conhecem a palavra de Deus, certo? Pastores, crentes que não conhecem a palavra de Deus. Ainda que essa palavra seja dita por uma missionária, um pastor, qualquer outra coisa, que não adianta orar, não dê ouvidos. Dê ouvido à palavra de Deus, certo? Porque se não adiantasse orar, eu não chegaria onde eu estou hoje não, queridos. Nem outras pessoas aí que vocês veem, não. Aquelas pessoas só chegou aonde chegaram, certo? Né? Porque ninguém quer, o problema é que ninguém quer a luta daquele, porque aquele pagou preço, entre aspas, né? Em oração. O povo só quer conquistar aquilo que a pessoa ganhou, aquilo que a pessoa conquistou. Agora, pagar o preço ninguém quer em oração. Ninguém quer pagar um preço em oração. Todo mundo quer o que aquele conquistou. O que aquela pessoa conquistou, seja homem ou mulher, certo? Da parte de Deus, né? Mas não quer pagar o preço. Porque quando souber o preço que a pessoa pagou, até desiste, certo? Até desiste. Então, por favor, gente, pelo amor de Deus, pare de estar dando ouvido ao homem e vamos dar ouvido a Deus, porque é Deus que faz, certo? É Deus que faz, é Deus que realiza, é Deus que dá a última palavra, certo? É Ele, não é a sua irmã missionária, não é o seu pastor, não é a sua mãe, não é o seu pai, não é a sua sogra, não é o seu sogro, certo? Não é nem o seu marido, nem a sua esposa, não é o seu filho, não é a sua filha, não é ninguém. Eles não sabem de nada. Ainda que fosse seu marido dizendo pra você assim, ó. Olha, não adianta tu orar por mim não, visto que não tem jeito não, visto que tem jeito não pra gente não. Não adianta tu orar por mim não, né? Ainda assim, queridos, né? Ainda assim, não é para você dar ouvido, ainda que essas palavras tenham sido ditas pelo seu marido ou pela sua esposa, ou mesmo pelos seus filhos, porque tem muitos filhos dizendo isso também para os seus pais, certo? O seu foco é Jesus. Dê ouvido a Jesus, certo? Se eu fosse dar ouvido a qualquer tipo de pessoa, eu não tinha chegado aonde eu tô aqui hoje não, certo? Se eu fosse dar ouvido a pai, mãe, a sogro, sogra, marido ou qualquer outra pessoa, eu não tinha chegado aqui não, certo? Né? Deus nunca disse, isso não é a palavra de Deus. Deus nunca disse que não adianta orar,
Deus nunca disse, até porque o crente, ele, certo? O crente, ele vive em constante oração. A única comunicação que nós temos com Deus é a oração, queridos. Se não adiantasse orar, para que ele diria? Né? Se não adiantasse orar. Né? Então ore. Porque a ordem de Deus para mim e para vocês é sempre essa. Ore. Ore, porque a oração de um pode muito em seus efeitos. Certo? Deus manda apresentar a ele. Deus manda, olha, se eu for ler a Bíblia todinha aqui, teria tantos e tantos textos. Certo? Instruindo a gente a orar. A nunca parar de orar. Nunca pare de orar. Tem uma música, né, que diz assim, nunca pare de buscar alguma coisa assim, né? Parece que é. Nunca pare de buscar, aliás, nunca pare de lutar, né? Nunca pare de lutar. Ou seja, nunca pare de lutar em oração. Nunca pare de lutar em oração. Essa é a palavra aqui, queridos. Nunca pare de orar, certo? Nunca pare de lutar em oração. Porque o que oração não faz, querido, certo? Foi por meio de oração, foi a oração dos homens de Deus que alcançaram as maiores, certo, vitórias das suas vidas. Foi por meio da oração. Porque eles viviam por fé, né? Não por vista. O verdadeiro cristão, ele vive por fé. Ele não vive por vista. Certo? Essas pessoas que dizem tais coisas que não adianta orar, elas vivem por vista. Elas não vivem por fé. Elas não têm fé. São pessoas que muitas vezes são crentes. Certo? Mas não tem fé. Não tem fé. Elas vivem a religião. São missionárias, pastores que vivem a religião, mas não vivem a palavra de Deus. Certo? Não vive a palavra de Deus. Então pare de dar ouvido a essas pessoas, certo? Se você não estiver revestida das armaduras de Deus, qualquer palavrinha que for dizer para você contrária, certo? Ao que você acredita, você vai ficar triste. Então, foque em Deus, foque em Jesus, certo? Porque Deus nos exorta sempre a orar, certo? Como eu disse aí, os grandes homens e mulheres de Deus, o que eles conquistaram foi por meio da oração. Se oração não adiantasse, para que Deus insistir tanto para que a gente orasse? Se não adiantasse. Se não adiantasse, não haveria salvação, não haveria redenção, não haveria restauração, não haveria mudança de vida, não haveria nada. Então Deus seria mentiroso, né? Se não adiantasse orar. Não adianta orar para essas pessoas que não têm fé. Para essas pessoas que não têm fé, para elas realmente não adianta orar. Para as pessoas que não têm fé e não conhecem a Deus, principalmente, e não conhecem a Deus, para elas realmente não adianta orar, querido. Para elas não adianta porque elas não conhecem Deus. Elas servem, eu não sei nem a quem elas servem. Porque se dizer que é missionária, se dizer que é evangélico, que é católico, que é crente, sem nem conhecer o Deus que elas dizem que servem, né? Que é o que mais tem. Sem conhecer nem o Deus que elas dizem que servem. Não pode, certo? Então, nosso foco, né? Nosso foco é Jesus. Nosso foco é o Senhor, certo? Vamos pelo que Ele diz, certo? E não pelo que as pessoas dizem, não pelo que a sua família, os seus parentes de sangue, ou sua esposa, seu marido diz. Porque se eu fosse depender da minha família, meus queridos, por eles, eu tava numa lama. Tava dentro da lama. Por eles, certo? Pela família, certo? Se eu fosse depender de família, eu tava lascada. Sinceramente aqui para vocês, eu tava lascada, querido. Então vamos focar em Deus. Foque em Deus e para de estar dando ouvido à irmã, irmão, à missionária, a um parente seu de sangue, certo? Que diz para você que não adianta orar. Não adianta orar para ele, porque ele não tem fé, ele não crê. Para ele orar, certo? Porque ele não tem, certo? Fé. Não adianta orar para ele.
Mas para você, adianta, certo? Porque a oração, né? Deus nos instiga a nunca parar de orar. A estar em constante oração. Então, ore, 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 sem parar, dia e noite, ore, 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 certo? Eu vou fazer totalmente o contrário aqui. Adianta orar assim, adianta orar assim, adianta orar assim, adianta orar assim, certo? É isso aqui, nunca pare de orar, certo? Tá cansada, descansa um pouquinho, mas não para de orar. A oração de um justo, certo? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. É a oração de um justo, certo? Grandes homens e mulheres de Deus oraram, insistiram na oração e Deus os atendeu. E grandes coisas fizeram na vida delas. Tantos exemplos de Gênesis e Apocalipse nós temos na Bíblia. E vocês vão dar ouvido a qualquer um aí. E vocês vão dar ouvido a qualquer um. A qualquer pessoinha. Né? Por favor, gente. Foque em Deus, tá bom? Fica na paz do Senhor. E lembre-se, nunca pare de orar. A oração, certo? De um justo pode muito seus efeitos. É por meio da oração que Deus realiza os grandes milagres. Amém? Então nunca pare de orar.